fazendo uns testes na minha câmera com o HDR ligado. Aqui é o lugar que eu trabalho, muito bonito, né? Mas, pô, cara, esse HDR tem que ficar massa. Pô, muito massa. Eu tô apanhando samambaias pra colocar lá nas flores. Aqui as samambaias. E é isso. Agora eu tô estirando panos. Bom, e agora eu tô gravando o vídeo. E pro vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre ler. E aí, como é que tá? Tá lendo bastante? Tá lendo pouco? Como tá sendo sua rotina de leitura ultimamente? A ideia desse vídeo surgiu hoje por causa que eu tive um pensamento quando tava vindo pro trabalho. Eu venho numa van e vem com bastante gente nela. E qual que é a ambientação? Vamos lá, vou te colocar dentro da van agora. São acho que 5 fileiras, um banco, enfim. Eu fico normalmente ali na primeira ou na segunda. E bom, na minha frente, próximo ali onde o motorista está dirigindo, tem uma caixa de som que fica um pouco atrás dele. E bom, toca um som muito alto lá. O bom é que são umas músicas boas. Na verdade hoje começou com uma música ruim. Começou tocando uma música do Cabeça Branca, não sei o que. Meu Deus. Mas depois começou a tocar umas motas de viola. E bom, isso aí eu acho legal, eu acho muito legal. Enfim. E logo atrás, então você já sabe que ali na frente tem a música. E nos três bancos para trás tem muita gente. E o que pessoas fazem? Pessoas falam muito. E bom, então eu tô cercado de som por todos os lugares, que ainda tem o som da viagem, todo o som ambiente. E tem pessoas que não conseguem ler, dependendo do ambiente onde elas estão. Você precisa estar num ambiente tranquilo. Agora é algo muito pessoal, mas eu consigo, me dou bem para ler em locais públicos onde tem bastante som, essas coisas. Inclusive, agora que você sabe como é dentro da van, eu leio todo dia dentro dela. Sim, eu consigo. É uma coisa particular, eu gosto. Eu consigo me concentrar bem. É esquisito, porque eu sou um cara que tem uma concentração difícil. É difícil pra eu me concentrar de fato em algo. Mas pra ler, eu consigo ler em ambientes não cabíveis pra isso. Mas enfim, e você? Quero que você me conte também. Se caso você pudesse escolher 3 lugares pra ler, pode ser da vida real ou da ficção, que lugares você ia escolher? Eu tô pensando em quando eu chegar em casa hoje à noite, porque eu não tô conseguindo bolar uma boa resposta. E eu quero bolar a melhor possível. Então hoje à noite eu vou terminar esse vídeo e eu vou falar quais seriam os 3 lugares que eu escolheria pra ler. Tá, não vale do mundo real, tem que ser da ficção. Então também é um desafio. Quero que você comente quais 3 lugares você escolheria da ficção para sentar e ler um livro. E se caso isso esteja se tornando um problema para você, não achar o lugar certo para ler, todo lugar que você está tentando não está indo bem, uma dica que eu dou, na verdade eu tenho 2 dicas. A primeira dica seria esta, para você encontrar um lugar fixo para ser o seu local de literatura. O seu cérebro vai automaticamente assimilar você estar naquele lugar com a tranquilidade que você precisa para ler. Então se você achar um local fixo e fazer dele o seu ponto, todo dia eu quero ler nesse local, pode ser muito bom. Bom, a outra dica seria, se você não tem um local fixo e não quer encontrar um local fixo para tornar o seu ponto de leitura, você treinar mais, ler durante o dia a dia, em locais como eu disse para você que eu faço. Eu leio por dia 1h30. E como que acontece dessa 1h30? É 1h30 que eu não... que tem daquela opção que eu falei, de você achar um lugar e pegar para ser o seu local fixo para ler. Eu não faço dessa forma. Eu tenho locais que durante o meu dia, que é locais que eu vou estar ali inevitavelmente, eu aproveito deles para ler. Mas são locais que não são apropriados para ler. Então pode atrapalhar se você for uma pessoa que precisa de mais concentração para fazer a sua leitura. Como eu consigo, então dá certo. E esses locais são, eu leio pelo menos uns 25 minutos, de 25 a meia hora. Meia hora para ir, meia hora para voltar. Então nessa ida e volta do trabalho dentro da van, eu consigo tirar 1h de leitura por dia. E a outra meia hora, só que essa outra meia hora eu não estou usando ela tanto ultimamente. Porque é a minha meia hora de almoço. Eu tenho 1h de almoço, mas durante meia hora eu estou comendo. E o restante da meia hora normalmente eu leio, só que agora eu tô gravando vídeos, então essa meia hora tá sendo sacrificada.
Mas enfim, então se adapte para como o seu dia pede, se você conseguir se encaixar leitura na rotina, isso é muito bom. Mas se caso não der para você fazer isso, você acha, cara, um lugarzinho para você ler e faz daquele o seu ponto seguro, sabe? Isso é muito bom, porque durante o dia a dia a gente está sempre nessa correria louca da vida. E se você achar um ponto para ser o seu local de leitura, pode até inclusive te ajudar terapeuticamente, vamos dizer assim. Porque é um momento que você vai se desligar desse mundo cruel e bonito e se ligar apenas em mundos cruéis e bonitos, mas que existem só aqui dentro. Então, tá tudo bem. Um pato fez barulho. E se você já tá com um local, tá tudo decidido onde você vai ler, tá se sentindo confortável, uma outra dica, se você quiser implementar um pouco mais a sua concentração, é você começar a anotar os pontos-chave da sua leitura. Isso varia do tipo de coisa que você está lendo. Se você estiver lendo uma história de ficção, não tem tanta necessidade de você ir anotando pontos, etc. Mas se você estiver lendo um livro que é para te ensinar alguma coisa, isso é muito necessário. Mas a questão é que é possível fazer isso até com livros de ficção. Se tem um ponto interessante, um ponto muito chave da história. Eu particularmente detesto escrever em livro, anotar em livro. Marcar, porque escrever é uma coisa que eu até gosto de fazer. Eu tenho alguns livros, tem alguns pedaços, eu escrevi algumas coisas. E eu acho isso legal, eu acho bonito, eu acho que dá um toque especial no livro. É diferente de marcar. Tem pessoas que gostam de passar o marca-texto e isso eu já não gosto de fazer, eu acho que enfeia muito. Mas cada um com os seus gostos. Então você tem o lugar certo, você conseguiu se concentrar com a leitura, mas e se não for um livro legal? O que fazer? Isso é um outro tema interessante. Eu, particularmente, eu sempre abandono, desculpa, mas se o livro não tá legal, eu abandono. Eu tenho que mudar isso, porque tem muitas histórias que eu ainda não terminei e que eu deveria terminar. Mas a questão, é muito difícil achar um livro que me ganha. Eu sou muito criterioso com livros. E é muito difícil achar um que me ganha, sabe? Mas é o que eu vou me esforçar mais. E aí eu queria saber de você, e você? Quando o livro tá chato, você vai até o fim ou tu para com ele? Eu vou dar um exemplo. Ultimamente eu tava lendo Crime e Castigo, de Dostoiévski. E quando eu cheguei mais pra metade do livro, cara, eu achei muito chato. Muito chato. O protagonista não tava me cativando tanto. Aqueles debates eram até interessantíssimos, muito legais. Os debates internos dele sobre se a posição que ele acha que ele tem no mundo e a posição que ele acha que a outra pessoa tem no mundo se justifica os atos dele. Mas bom, é um assunto bem complexo pra entrar agora e meu tempo tá acabando. Mas enfim, não tava me ganhando tanto. E aí eu parei de ler, eu admito. Eu não consegui terminar Crime e Castigo. Mas eu vou... falta muito pouco pra eu terminar, cara. Então, inclusive... Não vou dar spoiler. Mas bom, então eu sou um cara que para de ler quando tá chato, quando não tá me cativando tanto. Mas é o que eu pretendo mudar. E, bom, queria trocar um pouco de ideia sobre leitura com vocês. Nossa, que pena que não vai dar tempo, mas acabou de chegar um jacu aqui e ele parou ali na árvore. E aí no que ele parou, saiu uma horda de pássaros. Na verdade eu acho que não é horda, né? O plural de pássaros. Que escritor é esse, né? Mas enfim, pessoal. Obrigado por ter conversado comigo mais um pouco. E a gente se vê em outro vídeo. Em breve eu apareço de novo. E é isso. Bom, eu te vejo na próxima, meu amigo. Goodbye, man!